novas drogas, novos produtos medicinais ou agropecuários, etc, etc, etc. Descobriu-se, mais recentemente, a importância de que o conhecimento desses recursos na natureza, um exemplo clássico, o que existe no veneno da jararaca para o controle da pressão arterial. O que existe na planta tal da Amazônia para a solução de um problema relativo a uma infecção crônica. O que existe numa árvore para a elaboração de um novo doce, de uma nova maneira de conservar os alimentos. Muitos desses conhecimentos já estão disponíveis no acervo e na história de muitos povos. E grandes indústrias descobriram que é importante negociar com esses povos, porque se eu coloco um cientista num ambiente, ele tem o seu conhecimento, claro, não vamos simplificar, mas há um outro conhecimento. E aquele outro conhecimento sabe, às vezes, coisas que o cientista não sabe. É o que chamam conhecimento das populações tradicionais. Quem habita o lugar é que sabe onde estão as coisas. Desde as plantas que tem aqui, né, nessa savana aqui, são medicinais, o caimbé, a sucuba, a gongonha, o sacaí, paricarana, mirixi, tudo isso aí são plantas medicinais contra infecções e outras plantas que tem. Sobre o subsolo tem vários tipos de minério aqui dentro. Que nós conhecemos é o ouro e o diamante. Mas numa época, em 76, quando a CPRM fez uma exploração entre a maloca do Guariba, a comunidade do Guariba e Napoleão, pegaram vários urânio lá, que é material radioativo de fazer bomba atômica. Não é à toa que eles estão brigando. A 13 quilômetros daqui tem um marco da Petrobras, dizendo que o petróleo está quase à flor da terra aqui, a 13 quilômetros da ponta da Serra do Urubu ali. Então, nós sabemos que tudo isso, o interesse não é indígena, interesse sim, voltado para as coisas que tem aqui, porque eles não têm mais o que nós temos aqui. Isso aqui tudo ainda é natural, tudo está por explorar, nós estamos vendo o potencial. E, para concluir a ideia, o fato curioso é que, enquanto no hemisfério norte estão concentradas as principais empresas e os grupos tecnológicos e econômicos, ou seja, a riqueza econômica e tecnológica, no hemisfério sul, contrariamente, com menos, então, em termos gerais, condições econômicas e tecnológicas, ali reside a maior riqueza de biodiversidade, ou seja, a maior fonte potencial de exploração desses recursos, que já se mostraram o conhecimento desses recursos encurtam etapas de pesquisa no laboratório. Então há uma vantagem muito grande, mas as questões são muito polêmicas, porque falta ainda legislação, ou elas são excessivas, ou são inexistentes, ou não são praticadas. Nós estamos no momento em que se delineiam alguns conceitos importantes, como o de biodiplomacia, que passa a envolver grandes grupos, estados, ONGs, comunidades indígenas, grupos de consumidores, em torno do modo como se deve explorar, nesse sentido de investigar os recursos disponíveis nessas reservas de biodiversidade. A Amazônia é um espaço privilegiado. Como explorar e como compartilhar esses benefícios. Isso implica muita negociação, mas, sobretudo, primeiro, informação a respeito do que está acontecendo. Quais são os vários lados dessa questão que podem atingir A, B, C ou D.
para não ficarmos refém nem do que um cientista ou de um grande industrial acha, tampouco do que um grupo refratário a qualquer exploração da biodiversidade. Entende? E aí decidirmos o que é melhor. Mas o chavão, a linguagem forte, o ambiente dogmático, ainda predomina essa discussão. Eu entendo que isso talvez seja uma das razões porque nós ainda não saímos muito do lugar com relação a isso. Porque há interesse, há recursos, mas a sociedade, grosso modo, não sabe, então não participa dessa discussão. Enfim. Brasileiros, por desconhecimento ou desinformação, estão perdendo o controle sobre a Amazônia e suas riquezas. Brasileiros ocupados com as novas tendências e o cotidiano da vida moderna. Isso aí faz parte daquilo que eu digo. O Brasil não conhece a Amazônia. E aí os seus órgãos de imprensa estão dentro desse contexto, também não conhecem. E às vezes, por não conhecer, defendem bandeiras erradas. Todos aqueles que vieram aqui, eles voltam daqui com outro sentido. Todos aqueles que eu conheci, políticos, jornalistas, que nós aqui do Comando Militar da Amazônia, os convidamos, os levamos para o interior, diversas comitivas. Todos que saíram daqui, todos, sem exceção, voltaram com uma outra visão sobre o que é a Amazônia e o que se deve fazer para defender a Amazônia. Enquanto isto, brasileiros que moram numa das áreas mais lindas e cobiçadas do planeta, a exemplo dos sobreviventes do 2068, continuam resistindo isolados, ansiosos pela chegada de outros brasileiros para socorrê-los. Nós atendemos cerca de 450 comunidades durante a operação. Foi uma operação que durou 26 dias. Durante esse período, esses 26 dias, nós transportamos nas nossas aeronaves do 4º Batalhão perto de 270 toneladas de entre cestas básicas e medicamentos para essas comunidades. Muitas vezes, da comunidade para o município, nós levávamos enfermos para serem tratados. A maioria de crianças que estavam em estado de saúde mais delicado e que precisavam ser transportadas para o município. Era até um estado de agonia das pessoas pela espera desse apoio, dessa distribuição das cestas. Elas sabiam que a gente ia chegar, até mesmo porque essas comunidades tinham contato com a sede do município. E o município divulgava a distribuição principalmente através de rádio. Então eles sabiam que nós íamos chegar. E eram comunidades que já estavam, muitas delas, já vivendo praticamente da caça, porque a situação era tão crítica que eles não tinham como chegar, principalmente a alimentação. Os rios, os igarapés secaram de tal forma que nenhum tipo de embarcação, nem mesmo a tradicional rabeta, que navega em águas bastante rasas, tinham condições de chegar a essas comunidades. Lá vivem brasileiros conhecidos como caboclos, índios, ribeirinhos, nordestinos, gente nascida em todo canto do país, isolados sobre um imenso cofre aberto onde os investimentos em segurança e integração são contingenciados. Faz sentido para você? O programa Calha Norte foi o que nos possibilitou recursos para que os nossos planejamentos fossem cumpridos. Só que o Calha Norte, depois do governo do presidente Sarney, ele começou a ser contingenciado. E 2/3 do programa são contingenciados. Com isso, até o nosso cronograma de ocupação, digamos, espacial da Amazônia está sendo retardado. Tudo está sendo retardado pela essa falta de recursos. Que eu acho que isso aí é uma insensibilidade, porque
uma região cobiçada como essa nossa região amazônica, em que o Brasil tem que se afirmar como a soberania, a sua soberania sobre a Amazônia tem que afirmar e confirmar, porque há uma grande cobiça internacional sobre ela, a gente fica patinando na falta de recursos. E isso aí, para mim, é insensibilidade desses governos aí que não veem esse grande problema estratégico que é conservar essa área inteiramente brasileira. E o pior é que a gente vê que essa quantidade de terra que é quase que imposto pelas ONGs é sempre em cima de riquezas. Tá na cara que isso aí não é para índio, isso aí é para preservar a matéria-prima para as grandes potências. Isso aí eu não tenho dúvida disso aí. Por isso aí, quem tem dúvida aí ou é um ingênuo ou então é um mal intencionado. Essas áreas já passam de 20% da Amazônia. Áreas enormes e desprotegidas, onde só por acaso descobrimos o que ocorre por lá. Nós sabemos que as razões históricas, elas criam estruturas que vão se consolidando. E o Brasil é uma sociedade muito segmentada, muito dividida, em que talvez as suas elites não tenham assumido um papel mais responsável. Não generalizando, mas assumiram um papel desde as capitanias hereditárias de espoliação, de retirada. Então, eu defendo que sejam reitores, sejam professores, sejam pais de famílias, sejam sacerdotes, pastores, quer dizer, pessoas que ali dispõem de informações, qualidades, independente de não ser o que eu, o que você, o que outra pessoa gostasse que viesse a acontecer, eles não podem se omitir um papel de denunciar o que está errado, de apontar novos caminhos, de dizer, olha, não é sempre assim, não deve ser sempre assim. Particularmente no presente momento, eu entendo que nós, na sociedade brasileira, não podemos achar natural a impunidade, não achamos, mas precisamos mobilizar aqueles responsáveis, mobilizar a sociedade, seja na esfera da sua atuação em sala de aula, numa universidade, em qualquer ambiente, mobilizar e dizer, olha, está errado, a corrupção é um erro. Este é o Monte Roraima. Uma parte dele ainda é nossa. Ele fica quase na mesma